Salve, salve, galera! Você está curtindo as resoluções sobre acentuação gráfica? Então, fica comigo que após a vinheta eu vou falar mais sobre isso. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, na aula passada nós falamos algumas regrinhas sobre hiato, vocês lembram? E agora eu vou dar continuidade a mais um assunto. Mas antes disso, você já se inscreveu aí no canal? Já ativou o sininho para que as notificações te avise toda vez que eu postar um vídeo novo? Já compartilhou? Já deu aquele like maroto? Então, moçada, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto mais uma vez. Moçada, agora nós vamos falar especificamente sobre uma nova regrinha aí de acentuação. E que regrinha é essa? Vocês lembram dos ditongos abertos? Os famosos el, ei, oi. Quando que esses camaradas recebem acento? Sempre? Não. A gente vai ver isso em herói, por exemplo, a gente vai ver isso em céu, por exemplo, eu estou vendo isso em anéis também. Então, basta ter um ditongo aberto e eu vou merecer um acento? Não é bem assim. Nós vamos verificar em quais casos isso acontece. Vamos para o primeiro deles lá então. Moçada, eu já vou falar um pouquinho sobre as novas regras nesse assunto, porque não tem como, senão fica um pouco estranho. Mas você vai sempre acentuar os ditongos abertos que formem monossílabos tônicos e oxítonas. Então esse grupinho el, ei, oi sempre será acentuado quando formar monossílabos tônicos e oxítonas. Gravou? Vamos dar uma olhada nos exemplos aí, ó. Ó, isso aí está acontecendo com réu, isso aí está acontecendo com papéis, com rói, com constrói e com bornel. Observe que réu é um monossílabo tônico. Bom, a gente já viu que algumas regras não mudaram. E uma delas, a gente vai falar um pouco mais à frente, que é a parte do monossílabo tônico, tá? E o monossílabo tônico só pode ser acentuado com algumas terminações que não são essas. Então, por que que esse réu que está em cima está acentuado? Porque ele é do grupinho el, ei, oi, ou seja, dos ditongos abertos, e é um monossílabo. Então, observe que em constrói, que você está vendo aí, ó, é a sílaba tônica que manda. E em qual posição ela está? Recorda lá da aula anterior. E a aula anterior? Ah, se você não sabe que aula é essa, eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar a primeira aula sobre esses assuntos, ok? E aqui, então, está formando para a gente uma oxítona. E aí a regra é bem clara. Se o grupinho el, ei, oi ficarem como monossílabos ou na posição de oxítona, vão sempre merecer um acento, beleza? Bom, mas então em qual caso isso não aconteceria? Boa pergunta! Vamos lá, então, observar. Não sendo monossílabo, não sendo oxítona. E se você assistiu à primeira aula sobre esse assunto, sabe que toda proparoxítona deve ser acentuada. Então, em qual momento ele perde essa acentuação? Simples, meu gafanhoto. Ele perde essa acentuação quando ele for uma paroxítona, ou seja, eu tenho um dos ditongos abertos agora na posição de paroxítona, ou seja, a sua sílaba tônica é a penúltima. Então você vai observar que isso está acontecendo, por exemplo, aí, ó, com ideia, com joia. Observe aí que em ideia, por exemplo, você vê que a sílaba tônica é a penúltima, porque a última sílaba é o A. Em joia, como você está vendo aí, a mesma coisa. Mas deu para entender isso aí, moçada? Então agora, isso já é nova regra, então vai um spoiler aí para vocês de nova regra. Pela nova regra, estes vocábulos perderam o acento nessa posição, porque o ditongo aberto el, ei, oi está na posição perigosa. E que posição perigosa é essa? De paroxítona. Beleza, moçada? Tranquilidade? Ué, mais uma vez, olha aí, chamando a atenção pra gente. Professor, você não disse que na posição de paroxítona perdeu o acento? E o que está acontecendo então com destroyer? E o que está acontecendo então com Meyer, professor? Mas que complexo, não? Moçada, segura, fique tranquilo, porque nós vamos falar um pouquinho a mais sobre isso, beleza, moçada? Vamos lá então? Para a gente não perder o foco sobre esse assunto. Como eu disse, né? Algumas palavras parecem que não perderam o acento. Isso acaba virando para você como se fosse uma exceção. Não, essas palavras não são exceções. O que você tem que entender é que em destroyer, como estava escrito lá, ou em Meyer, como estava escrito, por ser el, ei, oi na posição perigosa,
perderam o acento. Mas por que então está acentuado? Então, meu querido gafanhoto, você volta lá naquela primeira aula para você entender que toda vez que eu tenho uma paroxítona que termina por R, ela deve ser acentuada. Então, moçada, o que eu quero que vocês entendam é que em Destroyer e em Meia, o acento é de uma paroxítona que merece acento, e não mais pelo el, ei, oi. Bom, mas se isso despertou interesse de vocês a saber um pouquinho mais sobre essas regras, então fica aí no meu canal, vai acompanhando as minhas playlists, e isso vai ser muito importante depois na resolução de questões, ok? Principalmente aquelas questões que abordam se é a mesma regra ou não, se é que você me entende. Moçada, se vocês estão gostando aí desse conteúdo, então dá aquela força pro canal, assina aí, inscreva-se para que o sininho sempre que eu postar um vídeo novo te notifique e, é claro, compartilhe em suas redes sociais, dê aquele like marota e, moçada, até a próxima, se Deus quiser!